A gente colocou aqui o tema com qual o impacto do emagrecimento na área da estética. E aí, qual é esse impacto? Tem vários, né, em vários sentidos. No sentido profissional mesmo como empresa, a minha empresa mudou. Eu trabalhava com injetáveis só. Certo. E quando eu comecei a trabalhar com emagrecimento, eu passei a trabalhar quase que exclusivamente com emagrecimento. Né? Então, assim, na minha empresa gerou esse impacto de fazer essa mudança de nicho realmente. Certo. Eu gosto muito de todas as áreas da estética, né? Acho que quem trabalha com estética dificilmente odeia alguma coisa. É verdade. A gente gosta de ver o resultado, o bem-estar, a mudança do paciente. Mas eu acho que o emagrecimento ele trouxe para minha empresa, para mim, enfim, essa mudança gigantesca. E dentro dos tratamentos estéticos foi um grande facilitador, porque o nosso maior desafio na estética é que o nosso paciente tenha bons hábitos, né? É. Eu acho que esse é o grande desafio mesmo dentro da área da estética. Porque assim, a galera, ele busca ali um tratamento de... Às vezes ela quer reduzir uma gordura localizada, mas não é só sobre a gordura localizada. Tem todo um corpo inflamado, todo um corpo que precisa de um emagrecimento global. E não só aquela gordurinha no abdômen, não só aquela gordurinha no flanco, não é isso? Sim, sem dúvida, porque atrás da gordura localizada foi como você falou, tem diversas questões. Então não é só a gordura, não é só a celulite, não é só a estria, é por que isso aconteceu, Sim. né? Então, hoje a gente até comentou um pouquinho antes, né, os milagrosos aparecem aí, Sim, sempre. né? Acho que desde o do começo, né? Sempre Sim. teve essas ofertas milagrosas, né? Sim. E aí o paciente entender que o milagre está na vivência, nas escolhas, no dia a dia dele, É verdade. faz com que ele esteja sempre melhorando, não só a parte estética, mas a parte da confiança em relação ao profissional que vai tratar. Sim. Porque ele já sabe que ele está fazendo a parte dele. Então, lá na clínica, a gente trabalha essa consciência do nosso paciente primeiro. Fala, olha, a gente entende que você está incomodado com a sua gordura, com a sua celulite, enfim. Legal. Mas, assim, para isso acontecer, para o seu corpo entrar nesse estado inflamatório, aconteceram várias outras coisas. Mas aí para você chegar nesse mundo aí da estética, do emagrecimento, não foi de uma hora para outra, né? Como que começou isso daí, ó? Inclusive eu já vou mandar uma boa noite aí para Joyce, Beatriz, a Elisângela, Leila, a Vanessa tá falando exatamente, não existe resultado sem mudanças. É gente aí, a galera tá chegando. Você que tá chegando, deixa o seu like aí, se inscreva aqui no canal. E siga também a nossa convidada no Instagram, porque lá ela compartilha várias coisas aí do dia a dia dela para vocês. Mas como surgiu a estética na tua vida? Foi já direto para estética? Não? Como que foi isso, Vanessa? Não, eu falei assim, foi de paraquedas, né? Eu fiz a faculdade de biomedicina e durante a faculdade eu queria trabalhar com reprodução humana. Era outro nicho, outra área. Estudava muito para isso, recebia oportunidades para trabalhar na área, mas na época a minha irmã estava gestante, tinha toda uma questão. Eu falei, para eu fazer o que eu queria, eu ia ter que mudar de estado. Eu falei, acho que eu recebi um convite, mas eu fiquei meio receosa. Eu falei, bom, vou fazer essa pós de biomedicina estética e ver o que, que eu acho, se eu gosto, como que vai ser. E aí eu me encantei, me apaixonei. E desde que eu comecei a pós-graduação, já queria atender todo mundo, né? Já queria viver aquela vida. Comecei a dar aula em seguida. E comecei a me apaixonar cada vez mais por isso, me especializar cada vez em mais assuntos, né? Porque quando a gente entra na estética, eu falo que é um mar de possibilidades, né? Com certeza. Tem o facial, tem o corporal, tem o capilar, tem tanta coisa, né? E aí eu comecei a trabalhar em 2015 dentro de uma clínica. Eu aluguei uma sala dentro de uma clínica e comecei a atender lá. Mas aí em 2017, que foi que eu conheci o Afinice, que é o método que eu trabalho de emagrecimento. E quando eu conheci, aí eu falei, nossa, eu acho que pode ser uma solução para o meu problema, que não era nem do profissional, porque eu era obesa, então podia ser ali a chave que eu estava Mas precisando. você foi procurar como paciente, então, um tratamento de emagrecimento na estética? Não, eu fui procurar para me licenciar no método, Ah, sim. né? Porque eu vi uma colega minha postando e eu falei, nossa, isso pode ser legal, porque eu me sentia um pouco fraude,
Porque como que eu ia aplicar ali fazer uma intradermo num paciente ou fazer um equipamento, enfim, passar uma linha de tratamento para ele, sendo que eu não resolvi o meu problema, eu não era exemplo. Então, isso me deixava frustrada. Sim. Porque eu falava assim, então eu vou trabalhar só com facial, porque... Eu acho que assim, como você, tem vários outros profissionais aí que às vezes falam assim, poxa, como que eu se sente mal até em trabalhar com corporal, porque ela mesma às vezes está acima do peso, né? E fala assim, poxa, com qual credibilidade que eu vou passar isso pro meu paciente, né? Então, às vezes o profissional, ele nem quer trabalhar com corporal por conta disso também, né? Porque o corporal, ele está muito atrelado ao emagrecimento, né, Vanessa? Não tem como falar de corporal e não falar de emagrecimento, de bons hábitos e etc, né? Exatamente. E aí, quando eu conheci o método, fiz a licença, assisti o curso e tal, eu falei assim, cara, vamos ver se funciona. Né? Eu falei assim, só de raiva, vou ver se funciona só de raiva, tá dando certo até hoje, que né? bom, esse só de raiva foi bom, né? E aí eu eliminei 30 quilos, né, com a Finice. Foi uma grande mudança. Eu já fui dos milagrosos, de tomar remédio, fazer dietas malucas, coloquei balão gástrico, fiz lipo, enfim. Nossa. Gastei mais de 50 mil reais tentando emagrecer. Foi muito assim, né? Eu vivia no efeito sanfona. E aí, quando eu resolvi, que eu entendi que o meu problema eram os meus hábitos, eram as minhas escolhas, os meus comportamentos, porque eu tinha uma oscilação muito grande, né? E isso é em todos os sentidos. Isso a gente leva até para o nosso profissional. Quando a gente tem uma oscilação emocional muito grande, isso vai para a nossa empresa, isso vai para os nossos atendimentos. E comigo acontecia da mesma forma. Quando eu entendi que eu precisava me conhecer, me equilibrar, aprender a fazer o diferente constantemente, eu resolvi o meu problema e passei a ser uma resolvedora também das pessoas. Em quanto tempo né? você perdeu 30 quilos? 4 meses e meio. 4 meses e meio. Rapidinho, né? Opa! Então, assim, já dá pra ver que é possível, né? Esse emagrecimento. Sem tomar remédio. Como que é esse processo de tratamento de emagrecimento, assim? Basicamente, resumidamente, que depois você vai falar um pouquinho mais. Mas, resumidamente, como funciona esse método de emagrecimento? A Finice, ele vai trabalhar, ele é uma escola. Eu falo que ele é uma escola. A gente tem um suporte fantástico, né? Então, a gente tem uma equipe de profissionais ali, nutricionista, psicólogo, personal. Vai todo mundo se unir para ensinar para o nosso paciente, para a gente, alguma coisa em relação à vida nova que ele vai ter. Então, assim, não é restringir. Então, esse paciente ele vai ficar a vida inteira sem comer e depois vai sanfonar? Não, ele vai aprender a fazer boas escolhas de acordo com a saúde que ele quer ter. Então, ele vai aprender a controlar as emoções, ele vai aprender a fazer a gestão dos hábitos dele. Ele tem um processo aí fantástico de monitoramento, de automonitoramento, de muita consciência. E eu posso falar assim, tem diversas coisas no Affinity que podem ser aplicadas em outros métodos, mas tem uma coisa que é exclusiva, que é o nosso suporte. Então, o nosso cuidado dos profissionais com o paciente, eu acho que é o maior diferencial. O nosso paciente ele tem um contato direto, diário. Ele está todo dia com a gente. Então, aquele acolhimento, esse suporte que a gente dá, faz com que esse paciente leve essa consciência para o dia a dia. E essas escolhas alimentares, que a gente acha que vai ser só isso, né? Mas, assim, escolher ser diferente passa a ser rotina. Então, eu acredito que o nosso maior diferencial está aí, não só na consciência que a gente vai trazer, no aprendizado, que depois a gente fala um pouco mais, mas principalmente no apoio e no suporte que ele tem dos nossos profissionais. Com certeza. Bom...